e a secretária morreu. Segundo os jornais e a polícia, ele teria deixado ela morrer, era amante dele, para se safar, e isto a liquidou com toda e qualquer pretensão política dele. Ele continuou sendo um mero senador americano, mas nunca mais teve nenhuma projeção. Espíritos familiares que perseguem a família, matando, provocando mortes violentas. Você sabe o que aconteceu com o filho do ex-presidente John Kennedy? O John Kennedy Jr. morreu num acidente há poucos anos atrás. Ele estava pilotando um avião e o avião caiu, e o John Kennedy, o John, como ele era conhecido, aquele moço bonito, casado, né, que era badalado aí na sociedade norte-americana e na sociedade mundial, caiu o avião, morreu ele, a mulher e a cunhada. Morte violenta. Filho, pai e filho. Esposa. O outro filho de Robert Kennedy Jr. foi condenado por estupro nos Estados Unidos e tentou suicídio. Veja, irmãos, como esta família... Tem outros casos nessa família, não são esses não. Se for fazer uma pesquisa, vocês vão ver como os espíritos familiares que provocam morte violenta na família Kennedy. Irmãos, uma outra maneira desses espíritos familiares agir é na forma de suicídio. Observe, eu vou lhe contar uma história que aconteceu aqui nesse templo, nesse lugar. Essa pessoa estava sentada naquele lado, naquela posição ali. Isso tem vários anos. Pastor Matias se lembra dessa história que eu vou contar. Claro, eu não vou contar os nomes, só vou contar o fato. Nós estávamos numa quinta-feira aqui, e uma mulher que estava sentada ali, nós estávamos no período de louvor, de repente o demônio a tomou. O demônio detesta a adoração a Deus. Detesta estar no lugar onde Deus está sendo adorado, exaltado, glorificado. E ela foi tomada por espírito. Imediatamente alguns irmãos, obreiros, tiraram e levaram naquela sala ali. Eu estava ali e acompanhei imediatamente, mas eu ia dar a palavra em seguida, não pude ficar. Pastor Matias foi para lá, outras pessoas, e essa pessoa então já era conhecida, nós vínhamos atendendo, Pastor Matias já tinha expulsado o demônio dela várias vezes, etc. Continuamos o culto, né? Demos a palavra, oramos, era uma quinta-feira, terminamos o culto, e ela estava lá dentro com algumas pessoas, e quando eu acompanhei ela lá, o demônio começou a falar através da boca dela. E ele não queria sair dela. E ele dizia: eu não saio porque eu tenho o direito legal de estar aqui. Eu matei o avô dela, eu matei o pai dela, eu matei o tio dela e vou matá-la também. Ele dizia isso, uma mulher falando com uma voz completamente diferente, grossa, como se fosse voz de homem. Eu me lembro que depois que nós, o pastor Matias está se lembrando, né, do fato. Depois que nós saímos, eu entrei novamente lá estava minha esposa, o pastor Matias e outras pessoas, e eu disse: fulana, ela já tinha sido liberta, o demônio já tinha saído. Eu falei: o que você se lembra do que aconteceu? Ela falou: olha, pastor, eu me lembro que eu estava cantando, de repente eu apaguei e voltei aqui dentro. Você não viu nada? Não vi nada. Não ouviu nada? Não ouvi nada. Então deixa eu te fazer umas perguntas. Como é que morreu? Teu pai é falecido? É. Como é que morreu teu pai? Ah, pastor, meu pai, ele se matou, ele suicidou-se, ele se enforcou. Como é que morreu? Você sabe como é que morreu o pai do seu pai? Ah, o meu avô, ele também se matou, deu um tiro na cabeça. Tem mais alguém na sua família que morreu? Ah, o irmão do meu pai, o tio fulano de tal, também se enforcou. Se suicidou. Eu falei: olha, fulano, o demônio que estava em você disse exatamente isso, que ele tinha matado o teu pai, o teu avô,
o teu tio, e ele estava em você e quer te matar. Só há uma solução. Você precisa receber Jesus como seu Senhor, para que o Espírito Santo, que é o mais valente, o poderoso, o Deus em nós, possa ocupar a sua vida. E você precisa deixar esta vida de promiscuidade. Porque a história dessa mulher era uma história terrível. Ela tinha um excelente emprego, um casamento ótimo, tinha muitos bens, mas os demônios entraram nesta mulher por causa de infidelidade e foi perdendo tudo. O marido separou, dividiram os bens, ela foi torrando aqueles bens com os amantes, farmácias e tudo mais, todos os bens tinha, casa, enfim, perdeu o emprego, perdeu o trabalho, um trabalho num serviço público, perdeu tudo, foi ficando cada vez, era uma mulher muito bonita, eu a conheci quando cheguei nessa cidade, ela trabalhava num órgão público, e de repente foi ficando feia e muito esquisita, e aquela sensualidade toda, mas ela queria se livrar dos demônios, mas ela queria receber a libertação, mas não queria abandonar a sua vida de promiscuidade. E eu disse, olha, toma cuidado, porque esse demônio já matou seu avô, seu pai, seu tio, e ele está a fim de te matar. E ela tinha uma filha. E eu falei, olha, que se ele conseguir, ele vai tentar ir para a geração seguinte, que é a tua filha. Era uma adolescente. Eu falei, você toma cuidado e leve Deus a sério. Ah, eu quero sim, eu quero. Mas ela era liberta aqui e os demônios ficavam esperando ela lá. Através dos amantes. Ela chegava em casa, os amantes já estavam lá prontos para seduzir, né, para coaptar, para seduzi-la, e ela entrava naquilo, abria as portas novamente e os demônios entravam. Sabe o que aconteceu? 20 dias depois ela tomou veneno para rato e morreu. 20 dias depois. Demônios, espíritos familiares que matam por suicídio. Isso é uma realidade, irmãos. Uma terrível realidade. Outros espíritos familiares que atuam nas famílias, na destruição de lares por separação ou divórcio. Você pode observar, o pai separa, os filhos separam, os irmãos vão se separando, e as coisas vão. Se você olhar para trás, para cima, você vai ver. E se viver uma vida de completo atrito, com amantes para cá, e principalmente homens, mas não se separou porque a mulher não quis, ou coisa assim, mas uma vida toda complicada, agora com o divórcio, os filhos separados. Pastor Jorge conta a experiência da sua própria família, Pastor Jorge Linhares, nesse livrinho aqui, que eram todos separados. Eles eram 8 irmãos, 8 homens, um atrás do outro, depois uma mulher. E Deus, quando salvou, foi dando a ele esse entendimento. Um dia, ele orou, quebrou essas coisas todas, fez uma reunião na família, e todos os casamentos foram restaurados pelo poder e para a glória de Deus. Espíritos de destruição de lares. Olha para a sua situação. Eu conheço, irmãos, uma família com 10 irmãos. 7 eram separados e 3 eram casados, mas viviam os cônjuges numa constante briga como gato e cachorro, pronto a separar-se também. Espíritos familiares que atuam através do alcoolismo. Alcoolismo. Uma vez nós estávamos atendendo uma pessoa que tinha esse problema. E nós começamos a perguntar, fulano, você reconhece que é alcoólatra? Reconheço, pastor, não consigo largar isso. E o seu pai? Meu pai também, eu aprendi a beber com meu pai. Meu pai também era alcoólatra. Ah, é? Era, bebia assim. E o seu avô, o pai do seu pai? Meu avô também era alcoólatra. Aí eu fiz uma pergunta, e o seu bisavô, você sabe alguma coisa? Meu pai conta que o meu bisavô tinha um alambique de cachaça, e ele também era alcoólatra. Sabe onde o demônio entrou? Ali, no alambique. Bisavô, avô, pai, filho, ia para o neto.
porque amou a maldição, que ela lhe sobrevenha, porque não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Irmãos, tem um demônio da caça do Zé Pilintra que é especialista nesse negócio. Quando você vai tratar com uma pessoa bêbada ou uma pessoa que tem o alcoolismo, né? E alcoolismo hoje é uma desgraça no mundo inteiro. Proibir a propaganda de cigarro, mas não de álcool. E as propagandas de beba com moderação, uma letrinha bem pequenininha. Você beber cerveja, você vai ser o moço mais feliz da terra. As propagandas te vendem esse engano. Só que não é nada disso. Você vê o resultado é jovens mortos em acidentes, confusões de toda hora. É matar, roubar e destruir. Eu não vou conseguir terminar hoje, mas eu vou adiantar um pouco mais. Espíritos familiares que atuam através da loucura. Você conhece uma pessoa que ficou louca ou perturbada mental? Ou que tem fraqueza mental? Observe, veja a descendência ou ascendência, comece a observar. Você vai ver que pode muito bem ter demônios ali, naquela família, porque demônios atuam na perturbação mental. Você vai olhar a família, você vai ver que tem irmão, que tem isso, que tem pai, que tem isso, tem aquilo. São espíritos familiares de loucura, ou que promove a loucura, ou perturbação mental, ou fraqueza mental. Famílias que são pessoas que difíceis de lidar. Você não pode, você tem que lidar com a pessoa, parece que você está lidando com alguém andando na casca, em cima de ovos. São pessoas frágeis, emocionalmente frágeis. Investigue para ver se não tem ali espíritos familiares por detrás dessas coisas. Irmãos, uma das coisas que ocorre muito, espíritos familiares que provocam doenças. Doenças que vêm mata através de determinado tipo de doença. Por exemplo, o câncer. Há uns anos atrás, eu sei que isso é controvertido. Muitos médicos, muitos cientistas não aceitam isso, mas outros aceitam. Eu li um artigo de um cientista russo, um pesquisador de renome internacional, que fez pesquisas nessa área do câncer e ele chegou à seguinte conclusão, que ele publicou numa revista científica, que o câncer era uma doença hereditária, que ia passando. Eu não vou morrer de câncer. Não vou. Eu tenho certeza disso. Porque eu não aceito isto. Mas a minha mãe morreu de câncer. Meu pai morreu de câncer. Minha tia, aquela tia querida que eu falei do poder da palavra, morreu de câncer. Meus avós, os 4 morreram de câncer. Mas eu não vou morrer de câncer, nenhuma das minhas filhas vai morrer de câncer. Porque Cristo quebrou essa maldição e eu não aceito isso. Eu amo a bênção e não a maldição. Sabe, irmãos, isso é uma doença, isso é uma maldição. Chegaram lá algumas conclusões quando estudaram o genoma humano que os genes lá alteram o gene. O inimigo é terrível, ele pode fazer uma coisa dessa. Para produzir células cancerígenas de um determinado ponto. Por isso que quando eu oro com alguém que tem câncer, eu amaldiçoo aquela enfermidade, aquelas células, para que elas morram desde a raiz. Irmãos, quantas pessoas que já foram curadas de câncer aqui nessa igreja? Nós podemos contar dezenas de testemunhos. Eu quero, assim, eu vou ter que parar por aqui, tem mais coisas aqui muito importantes que eu preciso falar com os irmãos. Eu não tenho pressa, mas eu gostaria que você fosse acompanhando isso para você ser liberto. Se tem câncer na sua família, você vai rejeitar isso em nome de Jesus. Porque se você nasceu de novo, houve aqui um stop. Houve